Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, do verso 1 até o verso 7. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A graça de Deus foi manifestada desde o início do mundo pelas pessoas e por tudo que Ele criou. Nós não podemos questionar nada do que Deus fez, faz ou deixa de fazer, porque Ele é Deus. E as decisões do Senhor, elas são irrevogáveis. Nós louvamos a Deus por fazer parte da sua graça, parte do seu favor imerecido, o qual Ele concede graciosamente no amado, no seu Filho, enviando-o ao mundo como propiciação pelos nossos pecados. E aqui não é nada mais, nada menos do que uma das parábolas a qual o Senhor Jesus conta, que certamente Ele conta essa parábola reagindo aos ouvintes daquela época, naquela situação, naquele momento em que Ele estava ali. Porque o primeiro versículo já nos diz isso. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Pela reação que nós vemos aqui desses publicanos e pecadores, nós vemos que eles tinham a intenção tão somente de ouvir. Porque, não sabendo eles que a fé vem pelo ouvir, essas pessoas, podemos entender pelo texto que Jesus disse que ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essas pessoas foram trazidas pelo Espírito Santo para ouvirem esta palavra. Porém, havia dois grupos ali que não foram com a intenção de ouvir a palavra apenas, mas para murmurarem. E o texto diz que murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Aos olhos humanos, você só deve andar com pessoas melhores do que você. Obviamente, se você andar com pessoas de qualidade inferior e que pratica coisas que desagradam a Deus e que diante da sociedade são coisas reprováveis, você é visto com maus olhos e também você pode ser influenciado por essas pessoas. Contudo, Jesus não tinha essa possibilidade de ser influenciado por ninguém, pelo contrário, ele era o influenciador. Existe uma coisa no ser humano que não existia em Jesus: a concupiscência da carne. Cristo era perfeito. Ele poderia ser tentado
por outros, mas ele não sofria a tentação interna, aquela que nós sofremos por impulso da nossa própria carne, por impulso do nosso próprio instinto, da natureza humana, pecadora, caída em Adão. De maneira que Cristo não poderia ser influenciado, mas ele influenciava as pessoas. Então, os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus, educadamente, propõe a eles uma parábola. No verso 4, ele diz o seguinte: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus usa os animais que certamente têm um certo valor para aqueles criadores. Nenhum criador de gado quer perder uma das suas cabeças. Nenhum criador de ovelhas ou de galinha, ou seja lá do que for, ou até de porcos, como por exemplo, quando Jesus expulsou os demônios de um certo gadareno, do endemoniado gadareno, ele lançou esse demônio para os porcos. E uma certa quantidade de porcos foram precipitadas em um determinado abismo e se perderam. E aqueles cuidadores dos porcos, vendo o prejuízo que levaram, expulsaram Jesus dali. Eles pediram para que Jesus se retirasse dali, porque eles estavam preocupados com o seu lucro, com os seus animais e com o prejuízo que Jesus causaria, por exemplo, se houvesse outros endemoniados ali e ele mandasse com que os demônios fossem para outros porcos. Hoje, pela palavra e pela fé em Cristo, entendemos que Jesus é dono de tudo. É dono do ser humano, é dono dos porcos em que se precipitou naquele momento, e ele é o único que criou e sustenta todas as coisas. Então ninguém poderia reclamar disso se conhecessem quem de fato estava ali, expulsando demônios e precipitando aqueles porcos no abismo. Certamente Jesus queria provar o coração daqueles homens, onde o coração deles estava. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E o coração daqueles homens não estava em Cristo, nem nas suas palavras, mas nos porcos que haviam se precipitado. E há muitas pessoas hoje valorizando mais animais do que gente. Eu fui a um veterinário comprar uma ração para uns animais que eu crio, e eu vi quando a mulher disse: eu dou mais valor a um cachorro do que a certos seres humanos. E então a outra disse: claro que sim, é lógico. E me veio à boca naquele momento de fazer uma comparação, porém eu não fiz. Eu ainda pensei em dizer: então quer dizer que um cachorro vale mais do que você? Certamente ela ia dizer que não. Ela ia dizer: não, não é bem assim. Animais são mais valorosos do que certas pessoas. Porém, não é isso que a gente aprendemos da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A palavra de Deus diz que o único ser vivo que foi criado, a imagem e semelhança de Deus, foi o homem, a criatura humana. Nenhum outro ser vivo foi lhe dado a semelhança de Deus. Então nós não podemos valorizar nenhuma outra coisa mais do que o ser humano. O próprio texto, que eu não estou lembrado aqui, mas está nas escrituras, diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o mundo inteiro está incluído aí todas as coisas. Não há nada, nem o ouro, nem a prata, nem o bronze, nem nada neste mundo
vale mais do que o ser humano. O ser humano ele está apenas abaixo de Deus e de nenhuma outra criatura ou ser, por mais belo que seja. Então, Jesus prova o coração deles para exatamente ver onde estava o coração deles. E quando Jesus dá referência aqui, dizendo: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu? Jesus está dizendo: a ovelha tem valor para você. Os seus animais têm valor para você. A ponto de, verso 5, achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo. Você acha aquela ovelha, põe ela nos ombros de alegria, porque você poderia muito bem arrastar ela. Mas você de alegria põe ela nos ombros e vai anunciar aos seus amigos e vizinhos. Reúne dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E é como se Jesus dissesse: veja, os animais têm valor para você e para Deus também. Porém, verso 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo. Vocês se alegram pelo animal, maior alegria haverá no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, Deus não deixará com que se perca nenhum daqueles que se arrependem. Se tem 99 arrependidos ali, Deus não dará mais valor a esses 99 em detrimento de um que ainda está perdido. Não. Ele vai atrás do que está perdido até que esse arrependido seja resgatado. Há um texto que diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas é de ninguém mesmo. Ai, fulano que fez isso. Ai, Beltrano, isso. Veja, a Bíblia diz que todos os seres humanos estão mortos nos seus delitos e pecados. Estando eles mortos em delitos e pecados, eles estão sujeitos a qualquer coisa. Não adianta comparar Bin Laden com uma pessoa que cometeu um homicídio apenas. Quem mata um milhão. A vida tem um valor absoluto para Deus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você não pode tirar nenhuma. E caso isso venha a acontecer, você tem que se arrepender. Por quê? Porque Deus é o único que pode dar a vida e tirar a vida. Ele é o único. Então, nós podemos chegar à conclusão aqui de que a misericórdia de Deus é perfeita e suficiente para alcançar todos os pecadores. E como ele alcança todos os pecadores? Anunciando a salvação em Cristo Jesus. Todo aquele que crê no Filho tem a vida. Mas o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A vontade de Deus é que você vá até ele arrependido de seus pecados e creia no seu Filho para a salvação da sua alma. E assim você recebe o perdão dos seus pecados e a salvação em Cristo Jesus. Aí o que o mundo irá dizer quando eu tomar a minha decisão e for uma nova criatura? O mundo vai dizer absurdos de você. Ah, depois de tudo que fez, agora quer ser santinho, quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser melhor, quer ser não sei o quê. Porém, nós entendemos que a única coisa que Deus quer
é salvar. E se essa salvação nos é oferecida, nós devemos agarrar com todas as forças. Porque, enquanto há vida, há esperança. Mas Hebreus 9, 27 vai dizer que após a morte segue-se o juízo. Diz assim mais especificamente: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem essa de depois da morte alguém fazer algo por você. Após a morte segue-se o juízo. E o verso 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Eu estou nessa lista. Eu espero Cristo para a salvação, porque Ele prometeu que virá, e eu acredito nele. E por isso, a mensagem é a mesma. Creia em Cristo e seja salvo. Não é uma mensagem humana, não é uma perspectiva intelectual. Foi o que ele mesmo falou por meio da sua palavra. Aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá.